Gente, eu queria fazer uma aula surpresa e fiquei pensando um bom tempo sobre o que eu gostaria de falar com vocês, né? Já que eu tenho uma plateia especial, assim, queria criar alguma coisa nova e alguma coisa que realmente saísse de dentro do meu âmago. E eu já tenho usado essa hashtag há um tempo já, porque é uma construção, né, que eu vou fazendo conceitualmente de alguma coisa. E eu achei que era a hora certa de falar dessas coisas. É uma aula bastante recheada, então vou passar pelas coisas, mas é bastante informação, mas eu acho importante a gente falar de tudo que está sendo falado aqui. E, mais do que isso, é uma aula que eu estou abrindo meu coração. Estou abrindo o meu coração e falando de coisas que normalmente eu não falo, mas estou assumindo o compromisso comigo mesma de que cada vez eu quero falar mais de coisas que talvez eu não fale. Empreendedorismo. Está desligado? On, agora sim. E aí, eu falando disso com uma amiga, Karina Barreto, que inclusive vai estar com a gente amanhã, nos nossos jogos de empreendedorismo, jogos de networking, logo no início da manhã, ela me falou, Rafa, legal, esse nome é muito bom, mas você sabe que a filosofia Zen é uma filosofia de vida, envolve um monte de coisa, e realmente é uma pesquisa grande. Você pesquisou nessas coisas? E eu disse, não. Mas aqui eu estou fazendo uma licença poética, usando o Zen que a gente traz mais para o dia a dia, talvez o Zen do Ocidente, mas pedindo permissão para usar esse termo de uma forma um pouco menos conceitual correta, né, se a gente fosse falar assim. Então, entendam que eu estou falando, talvez, do meu Zen, e não necessariamente trazendo uma filosofia que é tão milenar, e tão profunda, e tão complexa. Não é necessariamente disso que eu estou falando. Eu quero ficar assim, ó, com as perninhas dobradinhas, assim, em algum momento. Eu costumo dar vários nomes para as aulas e para as palestras que eu faço, e esse é o segundo. Às vezes eu exagero, igual hoje, vocês vão ver. Como eu me deprimi fazendo o trabalho que eu amo. A gente fala, caramba, trabalho que a gente ama, né? Como é que pode deprimir fazendo um trabalho que a gente ama? A gente só deprime com trabalho que a gente não gosta. Como não deixar o trabalho que a gente ama nos engolir. Ou como ter um negócio de expressão com resultado e tranquilidade somados. E, por último, a gente precisa falar sobre burnout. Essa aí sou eu em 2012. Eu tinha um monte de sonho, tinha um monte de vontade, tinha um monte de desejo, tinha um monte de energia de trabalho, estava renovada. Tinha passado uma temporada fora do Brasil, e não é porque é fora do Brasil, mas é porque é fora de mim, era diferente do que eu conhecia. Então, eu respirei um monte de lugares diferentes, como a Dinamarca, como a Alemanha, como Londres. Eu mergulhei em milhões de conceitos, eu aprendi com gente diferente, então eu estava com a minha energia super em alta. Estava morrendo de medo, mas estava com a minha energia muito em alta. Tipo, muita, muita, muita vontade de fazer as coisas darem certo, né? Daquilo que eu estava imaginando, que nem era isso que está aqui hoje, mas era um sonho, pudesse acontecer. E essa sou eu, em 2016, ano passado, na Casa da Espaçonave, no primeiro encontro, no beta do que é esse encontro hoje aqui. Quem estava lá? Alguém estava aqui? Decola ao vivo? Legal. Também. No Decola ao Vivo, que foi um encontro dos alunos do Decola. Durante 3 dias, a gente reuniu mais ou menos 35, 40 pessoas por dia lá para falar de como a gente está falando dessas coisas aqui hoje, mas com um tamanhozinho um pouquinho menor, para experimentar se seria uma coisa legal da gente fazer. Só que, nessa época, o que eu estava vivendo, e talvez estava vivendo em segredo. Eu estava trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. Eu estava fazendo quase tudo mesmo sozinha, sem coragem para delegar, né? Eu estava sem coragem, aquilo tudo que o Alexandre falou hoje aqui. Eu estava sem coragem de alguma forma, usar quem eu sou para também estimular outras pessoas a serem melhores no que elas fazem. Eu estava trabalhando nos fins de semana e nos feriados. Eu estava pensando demais, muito, muito, muito no passado e no futuro. Eu estava com muito medo também, mas era um medo diferente de 2012. Eu não estava movimentando o meu corpo,
Eu estava o tempo inteiro na minha cabeça. Eu estava comendo o que tinha disponível, o que aparecia. Eu não reservava espaço para além do trabalho. Eu não sou a favor de dividir trabalho e vida. Eu acho que as coisas acontecem muito juntas. Mas ali eu só vivia uma realidade, que era ficar na frente do computador, trabalhando, trabalhando, trabalhando. E eu não priorizava outras coisas. Eu estava, na verdade, com um estresse crônico, com crise de ansiedade, com terror noturno, que é uma coisa que eu tenho desde criança e que acabou aparecendo muito ano passado, e com crise de pânico. Eu tinha, na verdade, caído na minha própria armadilha. Eu tinha criado uma coisa e eu estava, de alguma forma, presa exatamente naquela coisa que eu tinha criado, e mais que eu tinha criado na minha mente. E o mais louco de tudo é que eu tinha todas as razões possíveis para justificar. Porque é trabalho que eu amo. Tudo bem eu trabalhar 16 horas por dia. É para ajudar as pessoas. Tudo bem eu ficar sem energia. É para crescer, chegar em mais gente. Tudo bem eu não respeitar meus limites. É porque eu sou uma batalhadora, é porque eu sou uma executora, é porque eu sou um canivete suíço, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, eu não preciso de ninguém para fazer. Eu não falava essas coisas, mas, de alguma forma, essa era a narrativa mental, né? É porque tem que dar certo, então eu estou obsessiva com a coisa, tem que dar certo. E é porque precisa de muito esforço para funcionar. Se não tiver esforço, não vai funcionar. Nessa época, uma pessoa me disse, eu contei para ela a história do meu pai, que era um cara pobre, perdeu o pai aos 6 anos de idade e virou arrimo de família muito cedo. Meu pai, desde muito cedo, trabalhava em cinema, em Belo Horizonte. Esse fim de semana eu fui para Belo Horizonte passado e eu quis escutar mais da história dele. E meu pai aprendeu a trabalhar com esforço. Não é que não seja uma realidade, né? Existe. Se a gente coloca esforço, de fato, as coisas acontecem. Mas eu estava colocando o mesmo esforço, achando que eu precisava passar pelas mesmas coisas, talvez, que meu pai tinha passado. Só que eu já tinha sido recebida ao mundo com o privilégio que a gente falou hoje mais cedo. Eu tinha um monte de degrau e eu continuava me matando de trabalhar, talvez por uma culpa, né? Não sei, ainda não resolvi essas questões todas. Só que a diferença entre remédio e veneno está na dose. Todas essas coisas que eu falei, elas são positivas. É trabalho que eu amo, é porque tem gente, é porque eu quero crescer, é porque eu quero chegar em mais gente. Só que a dose estava errada. Eu estava muito além do que eu precisava estar. Eu estava cega. Eu estava obsessiva. Eu não estava enxergando como talvez ele enxergue. Eu não estava me escutando. Eu estava tão focada no que eu via dentro da minha mente, da minha cabeça, que eu esqueci de observar todas as outras coisas que a gente enxerga dentro. Só que eu estava nem era olhos vendados, né? Eu estava de coração vendado. Talvez meu coração tivesse murchado um pouquinho. E aí, um dia eu recebi esse e-mail. Você lembra? E eu recebi esse e-mail. Talvez eu me emocione agora, porque foi bem difícil. E um e-mail, não sei se foi um de vocês que mandou, não sei se você está aqui, mas esse e-mail falou: Oi, Rafa, tudo bem? Meu nome é fulana. Lógico que eu sigo você e admiro muito o seu trabalho. Quando você fez não sei quantos dias sem comida industrializada, eu gostei demais. Era uma série que eu fiz no meu Instagram, usando uma hashtag que eu não me lembro. Eu aprendi muitas coisas. O pudim de chia, por exemplo. Bom, de uns tempos para cá, eu percebi um aumento de peso em você. Percebo que trabalha incessantemente e nunca menciona exercícios físicos. Rafa, já parou para pensar nisso? Você nos instiga tanto a pensar? Sei que este e-mail é invasivo. É mesmo. Eu não sou nutricionista, nem personal trainer. Não quero te vender nada. Sou apenas uma seguidora no Insta e admiro sua perspectiva. Mas eu pensaria sobre o reflexo do meu estilo de vida no meu corpo. Então, eu te convido a pensar também. Pegou dentro.
sabe? Muito dentro. Algumas coisas sobre esse e-mail. Ponto, ele foi, de fato, invasivo. Né? Ninguém observa alguém todo dia entrar no elevador. A internet faz isso com a gente. Imagina, a gente segue uma pessoa, todo dia ela chega, dá bom dia para a gente no elevador, a gente fala, oi, tudo bem, como é que você está e tal, e vai embora. Você não conhece a pessoa, você bate um papo, você se inspira com ela, talvez, ela fala um bom dia mais sorridente. Então, desculpa, queria te dizer uma coisa, olha, estou achando que você engordou. Ponto. É invasivo. Continua sendo invasivo. Mas, eu chego lá. Antes me deu muita raiva. Muita, eu fiquei com muita raiva. E eu pedi a Juliana, na época, eu demorei uns 3 dias para decidir o que eu faria com esse e-mail. Eu estava no meio de um turbilhão de uma viagem para Londres, que eu tinha ido fazer, com um parceiro. E eu pedi para a Juliana responder. Eu mais ou menos escrevi para ela o que eu gostaria que ela respondesse, e ela respondeu, porque eu não queria nem responder. Eu falei, obrigada pelo feedback, mas a Rafa prefere não discutir essas questões pessoais por aqui. A verdade é que eu lembro no metrô, no aeroporto em Londres, escrevendo um daqueles status no Facebook, que eu nunca publiquei. Mas, mais ou menos, o que eu queria dizer é, jura que eu engordei? Não tinha percebido, menina? Obrigada por me avisar, né? Vou prestar mais atenção agora. Isso que era, no fundo, a minha raiva. Queria responder, o meu ego queria responder. Eu queria responder desse jeito. Eu queria, de alguma forma, encontrar um jeito de cutucá-la de volta, o tanto que ela tinha me cutucado. E eu fiquei pensando no e-mail meses a fio, talvez, né? 1 ano, 12 meses, porque eu estou falando dele aqui hoje com vocês. E eu descobri que ela tinha razão, sem ter razão. E é possível a gente ter razão sem razão. E é possível a gente não ter razão tendo razão. E ela tinha, eu tinha. Tínhamos razões. Só que, no fundo, eu acabei acolhendo a carta que o universo me mandou através dessa pessoa. O mais difícil não foi passar por isso tudo. O mais difícil foi passar por isso tudo, tendo que fingir que eu não estava passando por isso tudo, porque eu achava que eu tinha que fingir que eu não estava passando por isso tudo. Talvez o que 2016 me contou é que as coisas começaram a dar certo, aquela menina de 2012 viu coisas funcionando, e em algum momento eu achei que eu precisava continuar falando para as pessoas, só coisas positivas, instruindo elas, mostrando. E eu não podia, eu não podia estar desiludida com o meu trabalho. Como é que eu ia estar desiludida com o meu trabalho? Como é que eu ia falar isso com as pessoas? Onde é que eu puxava um nó dessa narrativa? Se até então, o que eu tinha falado era, de alguma forma, mais positivo. E aí, de novo, uma segunda carta do universo, que, na verdade, eu acho que é a única carta que eu continuo recebendo desde que eu nasci. Menos perfeccionismo e mais humanidade. Foi isso que aquela carta me ensinou, aquele e-mail, carta, é bonito carta, né? Quase uma carta mesmo. Trouxe um significado muito grande, que talvez carta represente mais do que um e-mail. Falou, Rafaela, lembra? Esse é o pacto que você quer continuar fazendo. Menos perfeccionismo, mais humanidade. E, basicamente, o que eu aprendi ali, que talvez eu já soubesse no ponto de vista de discurso, mas eu acabei encontrando um jeito de viver isso na real. Você não precisa ser perfeito para inspirar outras pessoas. Deixe que as pessoas se inspirem em como você lida com as suas imperfeições. É isso que eu quero daqui para frente. É assim que eu quero me posicionar daqui para frente. E o mais louco é como se houvesse a mesma mensagem em looping constantemente para mim. Porque eu tenho a sensação que a gente aprende em camadas, né? A primeira camada é a camada talvez, do cérebro. O cérebro entende. A segunda camada talvez seja a camada do coração. Em algum momento o coração compreende. Mas tem uma outra camada que é celular, eu sinto. E eu estou cada vez mais tentando chegar mais em nível celular com esse aprendizado. Para que em algum momento, não sei se ele vai acontecer também, eu pare de ter a mesma fita rodando constantemente, mas a partir de uma perspectiva diferente. E aí eu me lembrei de um trecho do meu livro. Olha, eu já sabia essas coisas, mas eu estava precisando relembrar. O lema dessa revolução é o amor.
Amar e valorizar a si próprio, ao próximo, ao planeta. Amar o que faço e como faço com todas as imperfeições. Amar também o caminho e não apenas o destino. Amar o erro e a queda, tanto quanto o acerto. Amar e tentar, amar, 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 criar, criar, criar. Transformar. Essa é uma revolução possível. Fazer o que ama, amar o que faz e ser feliz no caminho. No caminho. Né? Eu já sabia disso. E aí, hoje, eu quero usar a minha história para falar de uma coisa que eu tenho percebido cada vez mais frequente. Será que é possível a gente entrar em burnout com o trabalho do coração? Eu sei que sim, eu vivi isso. O que é burnout, gente? É esse distúrbio psíquico de caráter depressivo ligado ao contexto ocupacional, ao fazer, ao trabalho. É uma versão de luxo da depressão para profissionais de ponta. E isso está num artigo alemão de 1970. A versão de luxo. Né? Putz, eu estou trabalhando, mas eu estou em burnout. É quase como se fosse bonito falar que você está em burnout. Só perdedores entram em depressão. Diagnóstico para vencedores ou ex-vencedores. É uma outra fala, uma outra frase num outro artigo. Ou seja, eu estou tão vencendo tanto que eu esgoto minha energia e queimo. A verdade é que os nossos cérebros são mal desenvolvidos para lidar com o ambiente moderno do trabalho. E existe uma ênfase crescente em produtividade, uma glamourização do workaholic, uma necessidade emocional em se mostrar competente. Era isso que eu estava vivendo ali. Eu estava sentindo que eu tinha que continuar falando que eu estava dando certo. É um estado permanente de brigar ou de correr. A gente está num estado como os nossos ancestrais estavam há milhares, milhares, milhões, quiçá, de anos atrás, correndo do urso, do tigre. Só que a gente está correndo de uma outra coisa. O que acontece também é que, hoje em dia, as cidades, os dispositivos tecnológicos, os computadores, os celulares, eles nos mantêm nesse estado mais tempo do que a gente precisa estar. E a verdade é que existem relatos de que o burnout já era frequente em outras eras, em outros momentos da história. Tem muito caso de burnout na era da industrialização, mas tem caso de burnout antes até disso mesmo, o que é curioso pensar. A verdade também é que, querendo ou não, a forma como a gente está vivendo hoje está contribuindo cada vez mais para a gente entrar nesses estados. E aí eu achei essa pesquisadora, Ana Catarina Schaffner, e eu acho que ela é alemã também, e ela estava estudando exatamente o burnout, e ela descreveu a coisa como se eu estivesse falando. Mesmo quando tentava relaxar, ela se pegava checando e-mails obsessivamente, como se o alívio das suas tensões fosse chegar a qualquer momento pela caixa de entrada. E com o cansaço, vinha um senso de desânimo emocional. Estava desanimada, desiludida e sem esperança. Era exatamente assim que eu estava me sentindo ano passado. Alguns sintomas do burnout, e eu vivi vários deles. Crises constantes de choro, baixa imunidade, ficar doente constantemente. Durante o Decola, no ano passado, alguns alunos chegaram a me mandar receitinhas de põe o própolis na água, toma desse jeito, Rafa, cuida da voz desse jeito, porque todo o web seminário eu estava doente. Eu estava com coriza, eu estava com dor de garganta, eu estava com febre. Dores de cabeça e dores no corpo. Dores de cabeça eu até não tinha tanto, mas dores no corpo muito frequentes. Um cérebro que nunca, nunca, nunca desliga. Inércia mental e física. É como se o seu corpo pesasse 3, 4 vezes mais do que você, de fato, pesa. Só que tem as questões mais psicológicas que vêm atreladas. Você não se sente bom o bastante? Então, você precisa continuar trabalhando para que você se sinta bem? Você sente que não faz jus às expectativas dos outros ao seu respeito? Em algum momento, eu aprendi que as expectativas dos outros era que eu fosse perfeita, e eu sei também, no caso da minha audiência, que não é isso. Um esgotamento, uma falta de energia, crises de ansiedade e uma sobrecarga de responsabilidades. Alguém já sentiu alguma coisa próxima disso? E é muito interessante a gente pensar como é que isso acontece no corpo.
Primeiro, o corpo presume perigo. Tem alguma coisa acontecendo. Segundo, o hipotálamo estimula a liberação de hormônios pela hipófise. Terceiro, esses hormônios estimulam as glândulas suprarrenais, que aí produzem e liberam cortisol e adrenalina, que são os hormônios do estresse. E, por último, os hormônios preparam o corpo um todo para conseguir correr, conseguir brigar, conseguir matar, conseguir fazer qualquer coisa, porque o perigo está ali iminente. No caso do burnout, o tigre não vai embora. Ele continua ali. Então, a gente acha que está em perigo constante. A gente sente a ameaça constante. E foi muito legal, estudando isso, descobrir as fases. Porque, para mim, fez tudo muito, muito, muito sentido. Primeiro, pinta aí uma necessidade de se afirmar. Provar ser capaz de tudo sempre. Eu dou conta, eu sou forte, eu sou foda. E é legal que a gente, às vezes, ache isso sim. Mas, às vezes, a gente pensa essas coisas e sente que tem que responder exatamente aquilo que o nosso cérebro definiu que a gente precisa responder. Segundo, você passa a dedicar uma dedicação intensificada, intensa, com a predominância da necessidade de fazer tudo sozinho. Eu faço, pode deixar que eu resolvo, eu vou, eu pego. Terceiro, começa a rolar um descaso com as necessidades pessoais suas. Porque você sente que você está em perigo. Não, peraí, se eu estou em perigo, nada mais importa além de me salvar do perigo. Então, comer, dormir, sair com os amigos vão um pouco perdendo sentido. Sobreviver, que é o que você acha que você precisa, ou estar presente aqui, vivendo essas coisas. Quarto, começa a rolar um recalque de conflitos. O portador percebe que algo não vai bem, mas ele não enfrenta o problema e começam a rolar essas manifestações físicas. Quinto, rola uma reinterpretação de valores. Rola um isolamento, uma fuga de conflitos. Você começa a querer se proteger do mundo, né? E o medo vai ficando cada vez mais constante. Sexto, o que antes tinha valor sofre desvalorização. Lazer, casa, amigos e o trabalho passa a ser a única medida de sucesso. Eu sou legal, eu sou uma pessoa válida, se o que eu estou fazendo é válido. Não, eu sou legal porque eu sou. Fazer é legal também, mas o fazer é uma segunda camada de um ser humano que é. Aí rola também uma negação de problemas. Os outros, ao nosso redor, são completamente desvalorizados e tidos como incapazes. Não, peraí, eu resolvo isso melhor, eu faço isso bem, deixa que eu faço, né? Ninguém faz tão bem quanto eu. Estamos chegando, mas é importante vocês entenderem essa escala. Contatos sociais são repelidos, e aí rola um cinismo e uma agressão são os sinais mais evidentes. Sabe quando você começa a snepar? Aquelas respostas meio... Bruno sabe, né, Bruna? Dava umas respostas quase como flecha, porque eu estava sendo... né? O perigo era, inclusive, as pessoas que estão ao meu redor. Não. Qualquer crítica, como o e-mail que eu recebi, dói horrores. Se eu recebesse esse e-mail hoje, possivelmente, ele ia ressoar em mim de um jeito diferente, porque eu estava em perigo. Eu já estava em perigo. Quem é essa menina querendo me deixar mais em perigo? Não. Rola aí também um recolhimento, uma aversão a grupos, reuniões, um comportamento antissocial, mudanças evidentes de comportamento, perda de humor, não aceitação de comentários, está aqui, que antes eram tidos como naturais, críticas passam a doer muito, uma despersonalização, ninguém parece ter valor, nem mesmo a pessoa afetada, a vida se restringe a atos mecânicos e distância do contato social. Você começa a preferir e-mails e mensagens, porque você não está querendo um contato humano. Vazio interior, uma sensação de desgaste, tudo é difícil e complicado, depressão, marcas de indiferença, desesperança, exaustão, a vida perde o sentido. E, por último, aí sim, o burnout, ou a síndrome de esgotamento profissional, colapso psíquico e mental. Esse estágio é considerado de emergência, a ajuda médica e psicológica são urgentes. Não vou dizer que eu cheguei exatamente ali, mas eu vivi algumas dessas coisas bem fortemente. E tinha alguns dias que eu acordava de manhã,
não vendo sentido nas coisas. E não vendo sentido na forma como eu estava fazendo as coisas. E conversando com amigos que me apoiaram durante esse processo, eu falava, caramba, onde foi o amor? Onde foi o tesão por fazer o que eu faço? Felizmente, hoje eu descobri que não era o que eu fazia ou como eu fazia. Era eu estava enxergando tudo de um jeito muito mais escuro, muito sem luz. Vocês sabiam que 72% dos brasileiros sofrem alguma sequela devido ao nível de estresse? E o que é uma sequela? Aquilo impacta a vida desse indivíduo no dia a dia. Tem alguma coisa acontecendo e essa coisa faz com que a sua performance no trabalho seja afetada. 32% dos profissionais brasileiros, isso dados da Stress Management Association, de cada 10 pessoas aqui nessa sala, 3 pessoas estão em nível, e existem níveis diferentes, mas estão em nível de burnout. Por que eu acho importante falar dessas coisas aqui? Porque eu tenho percebido, escutando as pessoas, e o tempo inteiro eu estou conversando, eu estou recebendo e-mails, eu estou vendo coisas no Facebook, eu estou ouvindo o que as pessoas têm a dizer, e quase sempre empreendedores. E eu tenho cada vez mais certeza de que o empreendedorismo é um terreno muito, muito fértil para esse tipo de coisa. E eu tenho ouvido muitas pessoas cansadas, exaustas, correndo atrás dos próprios rabos, sentindo que há sempre mais a fazer do que tempo para fazer, cheios de tem que, eu tenho que, você precisa de, o jeito que você faz não está certo. Soterrados de informação, todos nós estamos soterrados de informação, mudando de direção a todo momento, simplesmente por falta de clareza, em transição constante, o que não é necessariamente ruim, e uma sensação constante de falta de controle. Por isso que a gente tem essas síndromes desses tempos modernos, como a FOMO, que eu falo disso bastante para os meus alunos, Fear of Missing Out. Tem tanta coisa acontecendo. Será que eu estou perdendo alguma coisa importante? Ou a decidofobia. Tem tanta coisa. Como é que eu escolho? Eu acho que eu já vivi o burnout 2 vezes na minha vida. No meu primeiro negócio e ano passado. E a sensação é, você entra, já aconteceu várias vezes, de eu entrar no supermercado para fazer uma compra e decidir o que eu vou comer na sequência, entrar no supermercado, olhar as prateleiras e falar, eu não sei escolher qual macarrão comprar. Escolher um macarrão dói. E aí eu vou embora para casa. Não foi 2, eu fiz 2 vezes na AF, Comunicação e Cultura, que foi minha primeira empresa, e já aconteceu isso comigo com a espaçonave, né, o meu período na espaçonave, de não conseguir escolher um macarrão. Eu não sabia como escolher. Decidofobia. Para piorar, esse mundo que a gente vive é um mundo conhecido como VUCA. Ele é um mundo volátil, com uma rapidez de mudança cada vez mais maior. Ele é incerto, porque a gente não tem certeza a respeito nem do presente, nem do futuro. Ele é complexo, porque a gente tem múltiplos fatores de decisão. Não é uma decisão simples comprar um macarrão. Tem o glúten, tem as calorias, tem a forma, tem coisa demais para escolher. Ele é ambíguo. E aí a gente não tem clareza. Ele é também exponencial. Essa é a fórmula da exponencialidade. Significa que se hoje, em 2017, essas coisas estão acontecendo com esse nível de rapidez, em 2020, essa rapidez vai ser ainda maior e vai chegar em muito mais lugares. Os pontos vão cada vez mais se conectarem. E se aqui eu tinha que prestar atenção só no ponto do meio, né? Que era quem minimamente decidia as coisas para mim, aqui não. Quantas pessoas vocês conversaram aqui hoje? Quantas possibilidades super legais não existem para vocês continuarem em contato? É muita coisa acontecendo o tempo todo. E, para piorar ainda mais, o ato de empreender é
inconstante por natureza. Não tem como a gente empreender sem mudança. Uma empresa passa por N fases. Você tem a fase da criatividade, da ideia, da geração, e aí a coisa acontece. Você tem a fase onde você começa a dar direção para esse negócio. Você tem a fase onde você começa a minimamente delegar coisas. Você tem a fase que você começa a ser coordenador, monitorando as coisas. Você tem a crise de crescimento, que é a que a gente está vivendo hoje na espaçonave. E você tem uma crise de identidade. Quem falou isso foi um cara chamado, é tão difícil falar o nome dele, Greiner. Ele mapeou fases, e todo negócio minimamente passa por essas fases. Então, a gente está falando, está rolando o tempo inteiro mudanças internas, na gente, na nossa biologia, em quem a gente é, na nossa mente, no nosso coração, na nossa psicologia. Estão rolando mudanças no mundo, e muito rápidas, e cada vez mais instáveis. E estão rolando mudanças no negócio. São pelo menos 3 níveis de mudanças muito complexos que nós, pobres empreendedores, temos que administrar. É mais ou menos isso. Faltou aqui ele jogando bolinhas para cima, porque a gente está o tempo inteiro numa corda bamba enquanto empreendedores. E por isso que eu considero que é um terreno muito, muito, muito fértil para deixar essas coisas todas acontecerem. De muitas maneiras, as tecnologias que foram feitas para economizar energia se tornaram fatores de estresse. É a mesma Ana Catarina que falou essa frase. Como é que a gente está usando, né, o que a gente tem hoje? Será que a gente está usando a tecnologia para dar espaço para o humano? Ou se a gente está usando a tecnologia, como Alexandre Pelais fala, para nos deixar... Qual é a palavra? Anestesiados, obrigada. Qual a solução? Se eu tivesse uma solução só, já pensou? Se a gente tivesse uma solução só para resolver todos os seus problemas, assine aqui, o cartão está aqui. Não, não tem uma solução só. Primeiro porque somos pessoas com histórias diferentes, corpos diferentes, psicologias diferentes. Então, a partir de agora, na verdade foi até aqui, né, uma palestra biográfica, agora mais ainda, é uma palestra biográfica, falando o que fez sentido para mim. Talvez isso possa, de alguma forma, fazer sentido para vocês. Eu falo constantemente disso nos meus programas. Significa, de novo, escolher sustentabilidade à precariedade. De novo, eu tive que aprender uma coisa que eu já sabia. E significa, na minha opinião, mais zen, esse meu zen, e menos hustle. É até difícil explicar o que é o hustle, né? Mas a qualquer custo vai fazer dar certo, e é incrível, quando você vê, você está esgotado. Porque é muito no grito. Eu acredito em esforço, acredito mesmo. Eu opto por esforço todos os momentos da minha vida. Mas é um tipo diferente de esforço. Eu ainda não sei explicar qual é a diferença. E talvez cada um de nós tenha que encontrar qual é a sua medida. Mas quanto de esforço a gente coloca é suficiente para dar resultado sem matar a pessoinha que está tentando fazer acontecer. Essa é a matemática mais difícil. E cada um tem que encontrar a sua. Como é que eu realmente coloco energia, coloco força, coloco intenção, coloco conhecimento, coloco tudo que eu tenho, talento, sem me excluir da equação? Quanto é o suficiente? E quanto não é o suficiente? Eu acredito que a gente tem que sair de um moto contínuo. Eu acredito que a gente tem que sair de um moto contínuo, quase industrial. Gente, tem alguma animação aqui que eu não vi. Industrial, que a gente vive muito pouco, a gente consome muito e a gente trabalha muito. Está indo direto. Parou? Para um moto criativo, que a gente consome, mas a gente trabalha vivendo e a gente vive trabalhando. E a gente nem consome tanto assim. Esse consumo, muitas vezes, é, inclusive, também para deixar a gente anestesiado
das coisas que a gente não quer viver. E não estou falando que eu sou uma santa aqui, que eu não faço compras no desespero. Outro dia eu fui na Renner e me segurei, saí de lá com 2 peças. Foi legal. A gente aprendeu assim. Foi assim que a gente foi criado. Tá com dor? Come. Tá com dor? Compra. Tá com dor? Navega. Em 2014, eu recebi essa lição, que demorou um tempinho, teve um lag aí para bater. Ela bateu, mas eu acabei precisando aprender ela de novo. Com a Arianna Huffington, quando eu estive na Califórnia, eu assisti uma palestra dela. E a Arianna Huffington, todo mundo sabe quem é? Não? Sim? Tudo bem não saber? A Arianna eu não sei se ela está ainda na posição de CEO, mas ela que inventou o Huffington Post. Saiu? O Huffington Post, que tem no Brasil hoje o HuffPost Brasil, um blog que acabou ganhando um destaque muito grande na imprensa. Em algum momento da vida dela, ela acordou com a cabeça quebrada, sangue, porque ela desmaiou no escritório de estafa, fazendo o Huffington Post acontecer. Acharam ela no chão do escritório de madrugada, a hora que alguém chegou. Para mim, a chave está aqui. O que drena minha energia e o que gera a minha energia. Uma lição que eu aprendi ali também. Evinha sabe. Já dei essa aula, mas meu corpo precisou de um tempo maior para aprender. O que gera energia para a gente? O que drena a energia? O que me tira energia? E eu tenho exercitado algumas práticas desse meu zen no trabalho. Parece muito fácil, muito simples. Rafa, a gente já sabe. A questão nem tudo que a gente sabe, a gente pratica. O saber comum, o saber nosso de cada dia, não é o nosso fazer de cada dia. A gente sabe, eu sabia dessas coisas todas. Mas eu não vivia essas coisas todas, e nem vivo todas ainda. Eu estou absolutamente aprendendo. E essa, para mim, foi a grande diferença. Não vai chegar hora nenhuma em que eu vou saber tudo isso, porque é todo fucking santo dia. Todo dia eu tenho que escolher uma rotina que alimenta a minha energia, ao invés de uma rotina que drena a minha energia. E tem dias que eu não escolho. E aí, quando eu não escolho, hoje meu corpo responde muito mais rápido. 2, 3 dias depois, eu já sinto que eu precisava recomeçar. Envolve hidratação, movimento corporal, seja ele qual for. Sono, para mim, 7 horas são essenciais todo dia, 8 são muito legais. Meditação e respiração. Comida de verdade, menos industrializada. Trabalhar no fluxo. Cada vez mais escolher trabalhar com coisas que realmente alimentam a minha energia e deixar as planilhas para o resto do povo. As planilhas me consomem. E com certeza tem alguém que mexe com as planilhas muito melhor que eu. Por que eu vou optar não estar no meu fluxo? Ócio criativo, aprendizado constante, sol na pele, 20 minutinhos todo dia, gratidão constante e brincadeira, quase sempre com cachorros. Cachorro. Com gato também, né? Mas o gato não gosta de brincar muito, não. Ele não gosta de brincar. Mas quem me acompanha no Decola me vê falar muito sobre como a gente adiciona paixão no negócio, né? E eu sempre falei, você não precisa levar tudo. Então, se você ama cachorro, eu, por exemplo, amo cachorro, mas eu não estou falando que a espaçonave é um negócio, uma escola online que tem cachorros de algum jeito. Eu dei um jeito de colocar os cachorros na minha palestra, porque é uma coisa que eu amo. A diferença é intenção deliberada, essa é a palavra. Qual é a intenção deliberada? E não é como eu quero me sentir. Eu sei que se eu optar por coisas diferentes daquela ali, em 2, 3 dias eu vou estar me sentindo um lixo. E hoje eu posso dizer, de verdade, que eu estou optando todo santo dia por me sentir diferente.
Isso eu aprendi também na Califórnia com esse cara aqui, Brandon Bouchard. E para mim foi um ahá. Porque eu achava que eu tinha muita energia, eu sou uma pessoa que tenho muita energia naturalmente. Eu não conhecia 50% da minha energia. Porque eu estava trabalhando com gasolina ruim. Eu achava que eu estava muito bem. Porque eu, de fato, tenho energia, tenho força de trabalho. Mas, hoje em dia, eu sinto, de fato, que eu estou usando combustível, pensamento, o que eu como, o que eu respiro, com quem eu converso, as coisas que eu faço, a forma como eu trabalho, para alimentar minha energia, alimentar minha capacidade de trabalho, para criar coisas mais legais. Alguns pilares desse empreendedorismo que eu estou tentando construir, isso não é uma coisa pronta, gente, é um processo que eu estou vivendo ainda. Eu acredito muito em negócios que se apoiam em valores femininos, de empatia, de conexão, de colaboração. Não estou dizendo que os valores masculinos não sejam legais, e não estou falando de gênero aqui, de homem e mulher. Estou falando de valores. Acho que os valores masculinos trouxeram a gente até esse ponto, e que bom que a gente veio com esse ímpeto, com essa força de trabalho, com essa energia. Mas daqui para frente a gente precisa de um outro tipo de movimento. Porque tem um monte de cagada aí que a gente precisa resolver. E não é a gente, mulheres, não me entenda errado. O valor feminino que está em homem, está em mulher, está em qualquer um de nós. Empreender o que faz sentido, né? Isso é tão óbvio. Mas imagina, já é difícil pra caramba empreender. Imagina empreender o que não faz sentido. Quanto de energia isso não tira da gente? Criar valor distribuído. Porque aí volta. Vocês imaginam quanto de energia eu gerei aqui hoje? Conversando com vocês, olhando no olho, abraçando, recebendo abraço, conversando. Vocês também. É muito mais legal quando existe valor distribuído em todas as etapas desse negócio. Criar senso de comunidade, né? Isso alimenta a gente. Né? Quando a gente descobre, quantos de vocês não se sentiram conectados com alguma coisa maior hoje? Porque tem gente falando as mesmas coisas. Olha, tem gente falando disso aqui hoje, que legal. Nossa, massa, eu pertenço a esse mundo aqui, que legal. Talvez eu pertença a outros também, tomara que a gente pertença. Né? Porque ninguém aqui está querendo carregar a plaquinha de empreendedor criativo. É só uma hashtag. Mas quando a gente está conectado em comunidade, a gente alimenta muito mais e gera muito mais energia para empreender mais no zen do que na força. Trabalhar no fluxo. Trabalhar com um nível alto, sim, de uma exigência até pessoal, um desafio, essa é a palavra. Existe um desafio alto e eu estou nesse fluxo para tentar, de alguma forma, enfrentar bem esse desafio. Me dançar, não é nem enfrentar, é dançar com esse desafio. Quando a gente não trabalha no fluxo, a gente gasta também muito mais energia. Essa talvez eu acho que seja a mais importante que a gente tem. Eu vou carregar cada vez mais como bandeira. Pelo amor de Deus, vamos desglorificar o busy, o ocupado. Porque a gente está trocando uma coisa que é muito preciosa, que é o nosso tempo, para ficar ocupado. Quem é o empreendedor mais rico? O empreendedor que trabalha 6 horas por dia, tem mais ali algumas horas para ler um livro, para estudar, para criar alguma coisa, para colocar a mão na massa, para correr, para dançar, para aprender. E ele vive bem com aquilo. Ou uma pessoa que trabalha 15, 16 horas por dia. Eu quero ser rica do primeiro jeito. Muito mais rica. Isso é muito mais potente como humanos para a gente. 7, a tecnologia para amparar o humano, e não a tecnologia para afogar o humano. Será que a maneira que a gente está usando a tecnologia está dando pezinho para a gente? Ou está socando a gente lá para baixo? Como é que a gente está usando a tecnologia? Como é que vocês estão usando a tecnologia? Vocês estão deixando ela dominar a vida de vocês? Ou vocês são o dono da coisa, falando, não, você vai estar aqui quando eu precisar de você, mas quem decide quando eu preciso de você sou eu, e não você. Experimentar constantemente, frequentemente.
O que aconteceu comigo em 2016 é que eu fiquei presa num formato, numa fórmula, num modelo, e eu quase não me permiti experimentar. Eu poderia ter feito essa palestra aqui ano passado? Não poderia, porque eu não estava aqui nesse momento que eu estou agora. Mas entendem? Eu poderia ter experimentado fazer diferente, apresentar um jeito diferente, tentar socar a minha caixa para fora. Eu aceitei. Não, eu sou isso, eu falo de empreendedorismo criativo, eu ajudo as pessoas, então eu não posso falar que eu estou sofrendo, que eu não estou feliz fazendo o que eu estou fazendo hoje, especificamente. Alinhar estilo de vida, isso eu falo sempre, e eu acho que é uma prática também do Zen Empreendedorismo. Será que o meu jeito de empreender está gerando energia para mim? Ou está consumindo a energia que eu estou tentando construir? Rotina e ócio criativos constante. Constante. Está no meu dia a dia, ler? Eu estou escrevendo? Eu estou fazendo nada mesmo? Eu estou aprendendo? Eu estou estudando alguma coisa que eu nunca estudei? Eu estou ficando de perna para o ar? Eu estou conversando com amigos? Eu estou viajando? Qual foi a última vez que vocês viajaram? Tiraram férias? Minimalismo, que talvez seja de tudo que eu estou praticando, que eu não comecei a praticar mesmo ainda. Mas é a minha próxima etapa, mas eu já tenho certeza que é isso. Vocês sabem que a gente tem lá a Casa da Nave, e eu acho muito que aquele espaço lá, com todo o potencial dele, ao mesmo tempo com toda a responsabilidade dele, financeira especificamente, foi um dos pesos para mim ano passado, porque a gente tomou aquela decisão, e eu falei, agora eu preciso fazer essa casa dar certo. Como é que paga esse aluguel, pelo amor de Deus? Então, aquilo também foi um peso. Eu vivi aquilo, e foi muito importante viver, a gente continua vivendo aquilo, mas talvez o nosso próximo passo seja um pouquinho menor, com menos coisa, com menos peso, para tentar experimentar um outro jeito de viver, que eu ainda não experimentei. E, por último, pausas frequentes. E pausas frequentes pode ser 5 minutos para deitar no tapete, para brincar com a Tyson, que em níveis de que me renova, faz com a minha energia lá para cima. A gente pratica lá em casa constantemente cão-terapia, e eu recomendo. E não precisa de 60 minutos de terapia, não. É 5 minutos e já resolve a vida ali naquele instante. Pode ser 5 minutos, às vezes é sábado e domingo, sim, que ano passado eu não estava liberando para mim. Às vezes são 3 dias. Às vezes é viagens frequentes, mesmo que você vai trabalhar ali, mais ou menos. Como é que você pode deliberadamente criar pausas para não cair lá atrás, onde eu sinto que eu caí? Atualmente, meus experimentos pessoais, e aí coisas que eu realmente estou praticando, são... ano passado, quando eu falava, eu quero trabalhar menos, não é nem que eu tenho, a minha opção é tentar trabalhar menos. E trabalhar menos, quando eu falo, é sentar na frente do computador e ficar lá com o meu Slack ligado, batendo ponto. Eu estou trabalhando aqui. Mas eu trabalho quando eu estou lendo um livro, eu não consigo dividir vida e trabalho muito. Mas como é que eu saio desse formato de trabalho mais engessado, que é o computador? E ano passado, se alguém falasse comigo, Rafa, você vai trabalhar só à tarde. Eu falava, é impossível eu trabalhar só à tarde. Impossível. Talvez daqui 4, 5 anos eu consiga trabalhar só à tarde. Esse ano, no meio desse processo, um dia eu resolvi. A partir de amanhã, eu começo a trabalhar depois de meio-dia. Eu resolvi. E aí o mais louco é que eu descobri. Eu não vou pensar na equação, como é que eu vou resolver essa equação, o trabalho que eu não vou conseguir resolver. Eu vou tomar a decisão e eu vou aprender enquanto ela estiver acontecendo. E eu estou trabalhando, só na parte da tarde, coisa que eu nunca achei que fosse possível na minha vida. O meu corpo se adaptou, os meus clientes se adaptaram, a minha equipe se adaptou, todo mundo se adaptou. Aconteceu muito antes do que eu imaginei que eu poderia acontecer, porque simplesmente eu descobri que eu não ia esperar alguém me dar as manhãs para eu cuidar do meu corpo, cuidar da minha saúde, fazer esse mercado. Simplesmente eu resolvi que, a partir de amanhã, eu não trabalho mais de manhã. Acontece de eu trabalhar de manhã numa emergência ou antes do Galáxia? Acontece, e tudo bem acontecer. Eu gosto de uma rotina um pouco mais flexível. Só que é muito mais raro agora. Eu tenho funcionado assim já tem uns 4 meses? Uns 4 meses. E
a nave não caiu no chão. Continua voando. Segundo, multipotencialidade menos como eu dou conta de tudo e mais, eu acho que eu posso experimentar isso aqui. É completamente diferente. O primeiro não é nem multipotencial, eu sou multitarefa. E as pessoas confundem as duas coisas. Tenta abrir um canivete suíço, todas as 72 ferramentas de uma vez só. Você não consegue usar nenhuma. Eu não quero ser esse tipo de multipotencial, e eu decidi isso esse ano, e eu quero ser um multipotencial camaleão. E não um multipotencial que acha que faz tudo melhor do que todo mundo. Não. A multipotencialidade, para mim, é ferramenta de experimentação. Não é ferramenta para dar certo no meu negócio mais, como já foi. Falei disso hoje no início da manhã. Quando eu descobri, na verdade, vocês me vêm falar há muito tempo que eu não quero crescer, não quero que minha empresa fique muito grande, porque eu tenho medo disso, medo daquilo. E, na verdade, eu descobri que eu não tenho que crescer para cima. Eu não tenho que virar chefe. Eu posso crescer para os lados. E as pessoas vão optar crescer comigo juntos. E eu descobri que existe um jeito diferente de crescer. E amanhã eu vou falar de um pouco disso, de como a gente está tentando construir na espaçonave um modelo de gestão horizontal de crescimento. 4, tecnologia como aliada. Essa é uma prática constante. Eu sou apaixonada com gadgets. Eu tenho alguns. Eu falei isso outro dia também numa palestra. Eu curto mais os gadgets que são multipotenciais também. Eu acho um absurdo um gadget só faz uma coisa na vida. Gastou ferro, gastou um monte de coisa, só faz uma coisa na vida. Não compro. Não tente me vender um descascador de alho. Mas eu gosto de gadgets que conseguem entrar na minha vida e me dar soluções para as coisas de forma mais humana. Constantemente eu me pergunto, eu estou usando esta tecnologia para dar espaço para o meu humano, eu estou usando essa tecnologia para me afogar? Essa é a pergunta. Precariedade ou sustentabilidade? Pausas, estou praticando constantemente, estou tirando fins de semana, estou fazendo coisas que eu nunca imaginei, pausas que eu nunca imaginei que eu conseguiria dar, e meu cérebro está dando pausas. Porque antes, mesmo que eu me desse uma pausa no fim de semana, o meu cérebro não dava pausa. Ele continuava falando o fim de semana inteiro comigo, que eu tinha que fazer, que eu tinha que realizar, que eu tinha que fazer aquilo, que eu tinha que fazer um monte de coisas. E, por último, eu acho que, na verdade, foi a minha redenção. Eu saí daqui e comecei a ficar aqui. Voltei a dançar. Voltei a usar o meu corpo. Voltei a fazer crossfit. Voltei a me alongar, fazer yoga. E aí, o meu corpo trouxe a mudança. Não foi aqui que a mudança começou, foi aqui. Porque as minhas células já sabiam onde eu precisava ir. E, de alguma forma, mexendo o corpo, movimentando o meu corpo, o meu cérebro passou a sair daquele estado que eu falei para vocês, de caçar, de brigar, de achar que eu estava em perigo. Para encerrar, esse é um termo muito comum no marketing, no empreendedorismo, na administração. Essa ação deu ROI. O ROI é positivo. Existe retorno de investimento nesse investimento que você fez? E o único problema é que a gente não consegue, de forma tangível, calcular muito o ROI dessas coisas. Como é que eu calculo o ROI do tempo que eu fiquei sentada conversando com a Paula? Não tem ROI. Como é que eu calculo o ROI da imersão que a gente fez na espaçonave há 3 meses atrás, que a gente passou um dia inteiro só se divertindo? A gente não falou de negócio, a gente não falou de nada. A gente tirou o dia para ficar junto e se divertir. Como é que eu convenço que tem ROI? Eu não convenço. No fundo, tem. Mas é um outro tipo de ROI que a gente ainda não encontrou fórmula. Se o Renan encontrar, eu agradeço, para calcular. Como é que eu calculo o ROI desse investimento em mim, na minha família, nas pessoas que estão ao meu redor? Estou falando da gente. Como é que a gente calcula o retorno de investimento, de presença, de pausa, de calma,
de intenção. E aí, agora para encerrar mesmo, recentemente, talvez uns 10 dias atrás, no ápice da produção do Galáxia, onde, claro, eu ainda dei umas pisadinhas no meu mundinho perfeito e tudo que eu queria que acontecesse aqui, como eu queria que acontecesse aqui. Eu estava bem tensa e bem estressada com tudo isso, e a gente descobriu um desafio de saúde familiar com meu pai, que ainda está acontecendo, e, de uma hora para outra, as coisas mudam de perspectiva. E você fala, vai ser o que tiver que ser. Porque, no fundo, a coisa mais importante é a carne, é o osso, é o olho, é o que a gente tem. Então, quando eu enfrentei um desafio de fato real, no sentido mais, mais pungente da palavra, que é, eu quero continuar mais 10, 15, 20 anos perto do meu pai, as outras coisas todas ficaram pequenininhas. Então, eu repito constantemente, a coisa mais importante da nossa vida é a nossa vida e as vidinhas das pessoas que estão ao lado da gente. Empreender é processo, é meio para a gente viver melhor essas coisas todas. Eu falo essas coisas todas porque eu, de fato, vejo que muitos de nós estamos caminhando numa direção muito próxima disso. Desse empreendedorismo que não considera tanto o lado humano, a expressão, quem é essa pessoinha que está por trás desse negócio. E se, de alguma forma, eu puder deixar uma sementinha aí, que vocês possam perceber quando isso estiver acontecendo com vocês, e eu espero que não aconteça nunca, mas se acontecer, vocês possam identificar, caramba, não é por aqui que eu quero ir, é por aqui que eu quero ir. E mais do que isso, que a gente, eu falo isso do ponto de vista das novas economias, de um outro jeito de empreender, mas eu peço para a gente, enquanto comunidade, para a gente parar de glorificar esse jeito de empreender que, para mim, só está enterrando o que é humano. Fala com um colega, fala, cara, não, no final das contas, não é isso que vai ficar. Empreende, sim, faz acontecer. Coloca tudo que você tem nesse caldeirão, coloca para fora, carimba o mundo. Mas coloca as coisas em perspectiva. A coisa mais importante é que você faça isso com saúde, com qualidade, com verdade, com sentido, com intenção, e que você esteja bem enquanto você faz. Obrigada. Obrigada. Eu não sei se a gente tem tempo para perguntas ou se a gente está estourado, não, né? Então, vamos seguir. Se vocês quiserem mandar perguntas mesmo assim, amanhã a gente vai ter uma outra palestra. Hoje eu falei de desempreendedorismo, amanhã eu vou falar de desempresa, né? De como a gente está tentando trazer esse conceito, não só para a minha vida, mas para a vida de todo mundo que está trabalhando juntos na espaçonave. Então, se vocês quiserem mandar as perguntas agora, sobre essa palestra especificamente, amanhã eu posso responder algumas delas no tempo de amanhã, porque é um tempo com menos informação. E aí eu posso responder se vocês tiverem algumas perguntas. Pode ser? Ficamos assim? Beleza, agora a gente tem... Ai, eu preciso me recompor. A gente tem duas coisas acontecendo concomitantemente. Eu vou... Ah, tem Nuno, claro! Esqueci. Falei que eu estou emocionada. Por favor, claro, né, gente? Ei. Antes da poesia, uma pequena prosa. Eu acompanho a Rafa tem muitos anos. Eu sou aluno da primeira turma do Decola. Estou aqui com um broche no coração. E, para mim, é uma honra ver, né, e sentir essa aula, especialmente transformá-la em poesia. Vamos lá. Bora. Peço aqui
uma licença poética para abrir meu coração. Nunca tinha falado disso desde então, mas preciso ficar em paz. E é essa a motivação que essa aula me traz. Zen-empreendedorismo, sem a profundidade que a filosofia Zen tem, mas vindo do coração, acho que pode tocar alguém. E, a começar por mim mesma, me toquei. Meu Deus, onde é que eu cheguei? Caí na minha própria armadilha que eu mesma criei. Mas, Rafa, tudo bem, é para ajudar, empoderar, apoiar o outro na própria decolagem. É para mudar o mundo. Mas para tudo, porque o problema é um pouco mais profundo. Aí, olhei para lugares que pouca gente vai. Por exemplo, conheci melhor a história de meu próprio pai. Para ser bem-sucedido, é trabalhar com muito esforço. Sim, aprendi isso com aquele moço. Mas a diferença entre o remédio e veneno está na dose. E eu exagerei. Fiquei cega para aquilo que eu mesma sempre falei. Fazer o que ama, amar o que faz, mas cadê a paz? E falando nisso, foi por e-mail de uma mensagem invasiva e inconveniente que o universo me deu uma porrada e eu fiquei mais presente, com raiva, irritada, aliás, desorientada. Mas agradeci a carta e percebi que, mesmo agressiva, a mensagem estava farta de oportunidade para aprender e dar uma virada de verdade. Sim, amar o caminho e não o destino. Permitir-me frágil, reconhecer-me como um menino. Respeitar mais, trabalhar menos, ou pelo menos reconhecer o que se pode fazer para gerar energia. E isso todo fucking santo dia. Tá aí uma pergunta essencial. O que te dá alegria? Ócio criativo, aprendizado constante, sol na pele, gratidão, brincadeira. O que faz a sua vida ficar mais verdadeira? Como a usina que não tem energia, qual é a disciplina que vai gerar mais alegria? Parênteses para um jabá. Para mim, é escrever poesia. E acordar o poeta que em cada um dormia. Mas, quais são os pilares para colocar as coisas nos seus lugares? Para mim, valores mais femininos, rotina mais ócio criativo, minimalismo, pausas. Respirar. Ficar num vazio presente. Brincar com os cachorros e voltar para o trabalho, muito mais consciente. Bem, para terminar, não tem uma solução. O que tem é uma decisão. Melhores estratégias para o negócio e principalmente para o ócio. Sim, cuidar mais de mim e assim oferecer mais do meu melhor para o mundo. O negócio foi profundo. Querido universo, obrigado por aquele e-mail, pelo burnout. Entendi a mensagem. Hoje estou bem, estou zen e com muito mais coragem para ir além. Astronautas das galáxias, estamos juntos. Quem é que vem? Nuno Arcanjo. Também.